Hoje, 24 de março, e o nosso convidado é um ativista, o Leonel Ribeiro, que veio de Brasília para bater um papo com vocês. E eu o movimento global, Elas por Elas, começou por quem? E em 2015 foi realizada a audiência pública no Senado Federal, 120 anos da primeira partida de futebol feminino no mundo e no Brasil. Onde estamos? Com que objetivo? Antes de mais nada, meu nome é Leonel Ribeiro. Quero agradecer o veículo Tribuna dos Municípios, a você, Sandy, muitos anos. E o canal Expressão do Povo. O canal Expressão do Povo, enfim, esse trabalho que você faz aqui na região há décadas, e eu observo, admiro e participo. Todas as vezes que venho aqui ao município, você sempre realmente acolhe as pautas que eu apresento de uma forma muito respeitosa e institucional. Mas uma vez eu venho aqui trazendo uma pauta outra, que até então eu não havia falado sobre isso, era historiografia sobre essa questão. Eu me dirijo ao seu público, me identificando. Leonel Ribeiro é um homem de 63 anos de idade, e quando você fala ativista do movimento global Eles por Elas, por isso que você fala assim, Elas por Elas. Por quê? Porque no meio do caminho foi criado e emplacou no Brasil uma dissidência do movimento que foi criado pela ONU Mulheres em 2014. Que era uma campanha que a ONU criou, que havia criado a ONU Mulheres em 2010. A ONU Mulheres não existe todo esse tempo. A ONU existe há 80 anos. Nós estamos vivendo exatamente o ano comemorativo, assim dizendo, dos 80 anos da Organização das Nações Unidas. Então, quero muito trazer essa pauta nossa aqui desse momento para dentro dessa programação oficial. Em 2014, dia 20 de setembro, a ONU criou essa comissão, que na verdade vem num formato de uma campanha global, envolvendo todos os países, que qualquer pessoa, enfim, pode se inscrever através do site oficial. Foi o que eu fiz. Eu vi a notícia, eu estava no Congresso, aí eu com amigos lá no Café da Câmara, e aí eu vi assim, gente, olha só, vai ser criado um movimento, a ONU Mulheres está criando uma campanha, um movimento Eles por Elas, gente, isso é bárbaro. E eu já venho fazendo isso desde a década de 80. Eu participei de uma escola de teatro na década de 80, que tiveram vários artistas que hoje são famosos, não preciso citar os nomes, e eu criei uma companhia teatral com todas as melhores atrizes de todas as turmas da escola. Estou fazendo um backup, assim, digamos, de que quando a ONU foi criada, a ONU Mulheres, eu já vinha fazendo desde a década de 80, né, esse movimento, por conta das mulheres maravilhosas da minha família, minhas avós e minha mãe. Aonde eu quero chegar? E aí eu me inscrevi e comecei, isso foi dia 20 de setembro de 2014, eles fizeram o lançamento oficial na ONU. E você falou também da questão da audiência pública, né? A audiência pública que foi criada, por quê? Porque foi pelo Senado Federal, é isso? Foi no Senado Federal, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Hoje tem até uma comissão específica do esporte lá no Senado, que foi criada há uns anos atrás, e que, na verdade, eu fui junto à autora dessa propositura, que são alguns autores dessa audiência pública, porque qual era a minha ideia? Por dentro, eu já vinha tentando fazer com que 2016 fosse o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte na Câmara, e no Senado eu não tinha sucesso. Aí eu entendi que tinha ali, nossa, ia ser os 120 anos da primeira partida de futebol feminino no mundo e no Brasil. Onde estamos é o título.
E aí sugeri, e algumas senadoras e alguns senadores abraçaram a ideia. E dentro dessa audiência pública, que eu vou lhe passar toda essa vasta documentação para ficar disponível ao seu veículo, para qualquer pessoa que quiser ver, que eu fiz um relatório no final, apresentei a propositura da lei de 2016 ser o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte através de um projeto de lei do Senado, da própria senadora, que era a Fátima Bezerra, que atualmente é a governadora do estado. Que é a lei 13.272, Isso. de 15 de abril de 2016. Que até então era o PL, era um projeto de resolução do Senado, que depois ainda tinha que passar pela Câmara, depois Casa Civil e depois lá na Presidência da República, que era a Dilma Rousseff. Então, essa lei lei federal 13.272, de 15 de abril de 2016, no ano do empoderamento da mulher na política, no esporte, propositor com ativistas do movimento global Elas por Elas, sancionada pela presidente Dilma. Movimento Eles por Elas. Isso. E aí, o que aconteceu nesse caminho aí? Nesse caminho foi isso que eu quero te dizer. Eles começaram eu comecei a entender o seguinte: eu recebi um telefonema que me disseram assim, olha, tá difícil, é provável que você não consiga sancionar essa lei, porque a Dilma Rousseff vai ser afastada em breve. E aí o que eu fiz? Me dirigi à bancada feminina, isso na virada do ano de 2015 para 2016, né? Porque eu estou falando do ano do empoderamento 2016. E aí tinha um precedente que a lei só seria aprovada se saísse do Senado para a Câmara ainda no ano de 2015, porque seria um ano comemorativo, gente, era um ano só, de 12 meses. Não, um ano único, um ano comemorativo. Dezembro ela não existiria mais. Daí porque até eu comecei a entender o que fazer com isso, né? Se ela fosse afastada, o que fazer? Porque foi o que aconteceu. No meio do caminho houve afastamento e tive a ideia, encurtando o caminho, de que, já que as bases todas, eu trouxe até aqui para você, olha, só para você ver onde que eu posso mostrar, qual é a câmera que eu posso mostrar? Essa? Aqui. A do meio? Olha, tá vendo? Isso daqui foi importante mostrar. Quando entendeu que não teríamos um ano comemorativo. Sim, porque o Temer entrou, fechou a porta de todos os ministérios. O Ministério das Mulheres virou uma outra coisa. O Ministério do Esporte fechou todas as portas. Por quê? Todos eles eram MDB. Inclusive, uma senadora que era do MDB, muito poderosa, que auxiliou a cercear o auxílio para que a coisa acontecesse, que veio caminhando junto nesse processo. Quando o MDB deu a riada, essa própria senadora, na presidente, ela assumiu uma postura negativa em relação a... Não estou querendo falar o nome dela, porque não me interessa, né? Inclusive, ela faz parte do atual governo, entendeu? E MDB, nem é mais. E aí ela... segurou a pauta, me encaminhando de uma forma não muito republicana ao Ministério das Mulheres e ao Ministério do Esporte. Do tipo assim, ó, não tem nada a ver com isso, não sei se vai dar certo, não sei se vai nada. Eu ajudei até aqui, mas tem o impeachment e votei contra o impeachment da Dilma, e está no governo. E aí o que eu quero falar assim, e aí eu entendi que não ia acontecer nada, e não aconteceu mesmo. E o que eu fiz? Eu fui
a uma deputada, foi esse documento que eu mostrei aqui, e falei assim, olha, já que nós fizemos um enfrentamento muito grande e gostaria de deixar alguma coisa concreta, que não fosse um ano comemorativo em dezembro, vai acabar, que a gente deixasse uma comissão montada. Foi daí que surgiu a ideia da comissão da defesa dos direitos da mulher. Uhum. Essa comissão nasceu como desdobramento desta lei, com o objetivo de salvaguardar os direitos das mulheres biológicas. Então, a nota especial, né, que dias após da lei 13.272, sancionada em 17 de agosto de 2016, no início, o afastamento da presidente Dilma. E aí, deu prejuízo? Acabei de falar e falo melhor. O prejuízo foi exato, porque nada aconteceu. Porque todos os ministérios foram fechados. Então, essa lei ficou uma lei... Os trâmites foram fechados. Imagina, eu entrei em contato com a primeira-dama, que era a Michele, é isso? Temer, não era isso? Entrei em contato falando para ela que a ideia era falarmos sobre a princesa Isabel, que ela foi a primeira senadora, era a data de aniversário de nascimento dela, que a gente poderia fazer um filme dela, junto com a questão escravagista, com tudo que foi uma grande mulher, né? E eles todos de direita, né? E a presidente da comissão da defesa dos direitos da mulher, até no final desse ano, 2025, ela era a primeira, que eu estou querendo dizer, que eu caminhei, que foi por conta deste documento, mais uma vez, mostrando que isso daqui são todos os partidos que já haviam sancionado a lei, apoiado. Eu falei assim, então vamos correr, porque já tem um campo fértil para essa aceitação com esse argumento. Olha, houve afastamento, é um ano comemorativo, vamos criar uma comissão. E foi criada, a comissão existe, sancionada. E o prejuízo é que agora, dia 15 de abril de 2016, que foi sancionada, em abril de 2026, são 10 anos. Dessa lei. E a ideia, como você mesmo falou, qual é o prejuízo? É de que a gente faça uma revisão desses 10 anos. Sim. E o que foi que não aconteceu e o que deixou de acontecer? Então, em 17 de abril, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um relatório com 367 votos favoráveis, 137 favorável 367 e ao contrário foram 137. O parecer da Câmara foi imediatamente enviado ao Senado, que também formou a comissão especial especial, cujo relatório foi aprovado por 15 votos favoráveis e 5 contra. Nisso tudo, como ficou essa história aí? Eu fiquei correndo. Enquanto eu via a Dilma, né, com aquela questão que eles diziam que era o golpe, agora eu já duvido, eu não entendo bem direito o que está acontecendo, mas naquele momento eu acreditava piamente que era. E aí eu, entendendo, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu fiz... Criei no dia 20 de dezembro, que é o dia Internacional da Solidariedade Humana, perdão, vou ser mais verdadeira. Quando chegou no dia 11 de julho, que é o Dia Mundial da População, eu tentei fazer uma sessão solene, olha só, com deputados e senadores que eram da esquerda, não vou citar nomes aqui, mas está tudo, na mídia é só ver, prefiro não comentar, como dizia a Arlete Salles com os seus talentos absolutos. E aí eu falei assim, não, vamos lançar essa lei, né, independente do impeachment da Dilma. E aí não aconteceu, porque a própria esquerda sabotou essa sessão solene, que seria... Nós iríamos falar do movimento Eles por Elas. Sim, vamos continuar. E estou falando dentro dessa sessão solene. Sim. Era uma sessão solene para o movimento Eles por Elas.
Elas por elas, não. Eles por elas. Elas por elas foi o que a direita criou depois... para escangalhar. E tá vendo como ficou no inconsciente coletivo? Porque foi o que ficou. Porque essa deputada... Ficou elas por elas, sim, não, ficou horas por bolas, e agora tem lá um homem biológico à frente da comissão. E aí eu vi ele falar assim, é bem feito? Porque quando eu chegava nesses 10 anos, eu não tive um projeto aprovado dentro da comissão. Eles falavam assim, você é homem, você não é deputado, você não é senador, você não é nada, você não tem lugar de fala aqui. Procure voto, se eleja e volte e venha para cá criar a lei, é isso? Menino, você falou igual, parece que você ouviu. Eu ouvi isso desse jeito, redondo assim, no latex, entendeu? E uma vez eu fui pedido a me retirar do lugar que eu estava incomodando. E aí eu te digo, essa equipe dessa deputada, vamos então engrossar o caldo, porque estava lindo, bacana, mas batendo muito leque aqui, e eu sou quebrador de leques, entendeu? Não dá, eu sou homem elegante, mas cobra, jacaré e elefante, entendeu? Vamos entender. E essa deputada, que era uma deputada do PL até 2025, que fechava minhas portas com este preceito, agora, no momento... Agora, há uma semana atrás, eu preciso falar, vi por uma mídia sua, desse teu canal, que tá vendo? Com tudo que eu recebo de Brasília, eu não vi. Não foi nem na mídia, foi na mídia nacional. Sim, nacional, mas por acaso eu vi uma replicagem sua, mídia nacional, um escândalo, de que ela estava de tornozeleira eletrônica. Eu jurei que eu não ia falar sobre isso, mas não dá, porque senão fica hipocrisia. Não, senão de que vale isso daqui? A gente batendo leque, não, daqui é um baile de máscaras, quero que elas caiam. Esse é o baile que eu vou... E eu te inclusive, deixa eu deixar mais uma parte aqui. Gratíssimo pela possibilidade da fala, porque é um escândalo, é um escárnio, entendeu? Que uma pessoa que passou... E a equipe dela, que entrou no início de tudo com ela, continua lá. A secretária, todos continuam lá. Então, o que acontece? Agora ela está com uma tornozeleira eletrônica, porque eu fiz denúncia em momento nenhum, eu fiz denúncia de nada. Porque... As pessoas pagam pena não é porque alguém tomou a sua frente, porque está errado, né? Se tivesse certo, não estaria com tornozeleira. Está lá o exemplo da grana do INSS, foi o que eu vi. E foi o que ela nesse momento que ela fechava minhas portas com um discurso de esquerda, dizendo que ali não era lugar de fala, que eu não tinha útero. Eu não tenho, mas eu faço uma defesa límpida, divina, digamos assim, sobre a questão das mulheres. Posso falar com toda tranquilidade, porque eu sou um homem gay. Não quero, acho um absurdo. Acho que a mulher, com seu tal lugar de fala, passou uma história da humanidade tentando conseguir. Então, o que eu acho que é um cerceamento do homem sempre querendo calar a mulher e que agora fala assim, não, eu sou uma mulher, entendeu? E eu vou ocupar um lugar da... Não, gente, tem que criar. Eu sugeri para alguns deputados e deputadas e senadores que eu conheço no inbox, seus assessores, etc., que tem que criar uma comissão, como foi criada essa, para dar continuidade a uma lei que era de 1 ano, que cria uma comissão para os direitos dos LGBTs, para o LGBT, tudo, inclusive porque se estendeu tanto que eu nem sei mais falar a sigla. A única coisa que eu acho que dentro da cadeira de uma comissão, poxa, foi um esforço louco para poder conseguir conquistar tudo isso, com a Dilma sendo impeachmentada e todo mundo. Não, teve um momento que eu tive a minha permissão proibida de entrar dentro do parlamento, que eu falava que eu era... O parlamento é casa do povo. O senhor não poderia nunca ser barrado se lá é a casa do povo. Você não tem noção. Começou no Senado, quando eu estava ainda passando com o Senado, eu tive a minha entrada proibida, e depois, quando eu estava na Câmara, eu tive a entrada proibida, e agora, em 2024, nos 10 anos do movimento Eles por Elas, pior ainda, eu tive perseguição política e judiciária. Por conta disso. Do tipo, você não tem lugar de fala. Aí, pensa como é que eu não me sinto, entendendo, te mostrando por toda uma questão de documentação, que eu inclusive falei que no final, quando eu vi que não deu nada, a única coisa que eu poderia fazer, vou repetir aqui. Isso daqui, aqui nesse, né? É esse? Aqui, ó, este protocolo, se puder dar um zoom, esse protocolo é na Câmara, não, é na ONU, na Casa da ONU do Brasil. Esse daqui é na Câmara Legislativa de Brasília, esse daqui é na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres,
momento Temer, entendeu? Que eu fui também. Esse daqui é da Comissão da Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. E aqui, o mais absurdo de todos, que naquele momento tinha Luz Linda, lembra? Que o Temer criou o Ministério da Igualdade, dos Direitos Humanos para ela. Isso daqui é um processo, todos eles com processos andando e todos engessados lá. E eu só gostaria... Com tudo isso, você foi barrado no baile, com todo esse histórico aí mesmo assim foi barrado no baile? Com força barrado no baile, policial. não pôde entrar em plenária. Não, em plenário não podia entrar no Congresso. Isso. Que é pior. Não, em plenário eu ia lá. Eu chegar na boca, Congresso. Aonde que eu consegui aprovar. Eu consegui uma credencial junto com o partido, fui pegar as assinaturas para fazer a lei. Tudo isso daqui, de 400 páginas que tem aqui, foi que, no final, quando eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar tudo muito bem protocolado lá na ONU, na Casa da ONU, porque nesse momento, como a esquerda tinha uma fala alinhada com a ONU, a Casa da ONU no Brasil, e a representante da ONU do Brasil eu encontrava com ela nos eventos. Ela falou assim: eu não posso fazer nada, eles pediram para não dar andamento. Eu já estive com a nova representante da Casa da ONU do Brasil em alguns eventos que, por conta dessa esquizofrenia, dessa política ideológica avesgada, completamente fora de si, por isso que chegou onde que chegamos, ela falou... Estive com ela, falou assim, vamos nos procurar, vamos fazer... E, novamente, a ONU, Mulheres aqui no Brasil, deu a interceptação dessa possibilidade quando? Em 2024, nos 10 anos do movimento Eles por Elas. Pergunta. Então, a iniciativa para você, né, que teve que fazer leis, tinha duração apenas de 1 ano. A comemoração de encerramento, dezembro de 2016, exatamente considerado o afastamento da mulher presidente da República Federativa do Brasil. Então, esta data oficial é a data, hoje se comemoraria, né, oficialmente, dia 24, o dia histórico, que é hoje... em 2026, que é hoje Dia Internacional de Direito da Verdade sobre as graves violações dos direitos da Lei 13.272, de 15 de abril de 2016. Então, empoderamento da mulher na política e no esporte. Okay? E aí, como fica? Eu vou revisionar o que foi falado pelo seguinte. Hoje, que é o dia 24 de março, março histórico, vamos entender, porque o que a gente está fazendo aqui abalando as estruturas, que é o Dia Internacional pelo Direito à Verdade sobre graves violações dos direitos humanos e pela dignidade das vítimas, que é uma data da ONU, que agradeço ter sido recebido aqui, porque que foi como eu falei para você, quando eu falei que eu estava na região e tentando ver a possibilidade de um acolhimento, mas a região são todos praticamente do PL, que baixou o escândalo com a deputada que passou agora em dezembro para o MDB, mas era PL essa vida inteira, né? PL que eu falo Partido Liberal, que no momento é o pré-lançamento da programação dos 10 anos da Lei Federal 13.272, de 15 de abril de 2016, que foi o quê? Ano do empoderamento da mulher na política e no esporte, que é um projeto que sai de dentro do esôfago, do útero, vamos dizer assim, melhor, vamos falar sobre a questão feminina, não do esôfago, deixa eu corrigir, do útero da ONU Mulheres. Quando a ONU Mulheres entendeu de criar esse movimento, que ela foi criada em 2010, em 2014, ela estava 4 anos fazendo uma análise global, gente. A gente está falando da ONU, Organização das Nações Unidas, sede em Nova York. A gente não está falando da ONU, a Casa da ONU no Brasil, como tem em todo o país. Sim. A daqui estava alinhado com o governo daqui. O que eles mandavam, inclusive toda hora, a representante da ONU estava nos eventos todos. Aí me encontrava e falava assim, não posso fazer nada, porque foi pedido, meu Deus, você tem...
E o que eu quero falar é que agora, abrindo esse ano comemorativo, desses 10 anos, a gente vai poder revisionar, criar uma revisão de tudo isso que aconteceu. Revisão do texto para ver o que teve nesse período de 2016 até a presente data e o que aconteceu nesse período. Nada? Eu consegui, em 2024, foi nos 10 anos do movimento Eles por Elas. Eu não ia perder a chance. Sim. Por quê? Deixa eu falar. Quando eu entendi que o ano foi embalsamado, entendeu? Por as visões ideológicas político-partidárias do Brasil, o que eu fiz? Eu corri para dentro do judiciário, eu corri para dentro da OAB, eu corri para dentro das casas legislativas. Então, consegui. Em 2017, vários TJs fizeram adesão institucional ao movimento Eles por Elas, diversos TJs de Brasília, diversos, não vou citar aqui. E, ao mesmo tempo, a OAB do Rio de Janeiro também fez uma adesão institucional ao movimento Eles por Elas. Então, baseado nisso, passados-se mais alguns anos, 2024 foram os 10 anos do movimento Eles por Elas. Aí eu voltei para dentro deles com a pauta. Inclusive, quero dizer que eu no DFT, né, em Territórios de Brasília, em 2024 estive lá com a ouvidora, que ela teve óbito agora no dia 20, agora, sim, 4 dias atrás. Fui para ela e falei, olha, está acontecendo isso. Engessaram uma pauta, Eles por Ela. Ela sentou em cima do procedimento, com todo respeito. Estive na posse dela, ela falou, não, é maravilhoso, me procura. Lá em 2020, ali um período antes disso, falei, olha, vão ser os 10 anos. Então, desses 10 anos, e eram os 8 anos da lei, eu criei um relatório que, inclusive, passei para você e continuo falando aqui, querendo colocar à disposição do seu público toda a documentação vasta para quê? Para falar assim, olha, ele falou, ele mostrou. Por que ele nunca apareceu? Porque eu não tinha essa vaidade. A intenção era de que tivesse resultado, mas com o escândalo da deputada, que fechou as portas. De tornozeleira eletrônica por conta de questões imorais em relação ao INSS, que é uma coisa mais, uma imundície dominante. E, no meio de tudo isso, eu não podia entrar porque eu não era o propositor e não tinha fala do assunto, porque eu não tinha útero. E agora temos um homem biológico, com todo o respeito, à frente. Aí ficou demais, amigo. Aí ficou realmente, sabe, aquela coisa, você precisa sair dos bastidores e se fazer evidenciar. É isso. Até agora a gente não falou o nome da deputada que está com tornozeleira eletrônica. Você lembra o nome dela? Sim, eu posso até, inclusive, aproveitando a oportunidade daqui, este documento que está aqui, todo... Aí eu fui agradecer aos líderes dos partidos. Com carta de quem, meus queridos? Público cativo deste veículo de comunicação único. Com ela, assinando toda a vasta documentação aos líderes. Aqui, ó. Aqui, deputada Gorete Pereira. A quem? Ao presidente do Partido Democrático. Aqui, isso aqui, ó, do dia 19 de dezembro de 2016. Um dia precedente ao dia 20 de dezembro de 2016, Dia Internacional da Solidariedade Humana. Consegue entender isso? E isso na ONU. Então, e o que eu fiz? Encerrei isso daqui, coloquei tudo dentro e apresentei lá. Mas a parte mais importante de tudo, voltando ao início, quando ela... posso continuar? Você tem alguma pergunta? Tá. Pode continuar. Isso é fundamental. Esse documento aqui é o que mostra... eu preciso falar dessa forma. Quem tomou o golpe não foi a Dilma Rousseff. Fui eu. Membro do movimento global Eles por Elas do Brasil, que conseguiu alcançar todas as etapas da campanha lançada pela ONU Mulheres, que era de que um indivíduo, um governo, um setor público, privado, enfim,
conseguisse convencer o seu país, através das instituições, criar lei, municipais, estaduais. Não, isso daqui foi em todo o território nacional. Você entende? Então, o que aconteceu? Quando a comissão constituiu, a primeira coisa que eu fiz, que está aqui, foi o quê? Ó, do dia 16 de dezembro de 2016, da sala da comissão, no final de tudo, com muita dificuldade, com muito reforço político, agora eu vejo por quê. Essa própria está com tornozeleira, teve capacidade de arrancar dinheiro das pessoas. Como não ia tirar o prestígio de um indivíduo? E ela é do MDB do Ceará. Agora. Agora, né? Antes não. 25 de 2025, de dezembro. Esse percurso inteiro do Partido Liberal, dizendo que eu não... Desse jeito. Então, por isso que é uma questão importantíssima. Aqui, no requerimento 40 de 2016, da deputada Gorete Pereira, requer realização de evento para assinatura do Termo de Cooperação Nacional e Empoderamento da Mulher. Isso aqui, de lá para cá, são 10 anos. Eu preciso que isso daqui te peça essa gentileza, é pouco texto. Ela foi alvo da Polícia Federal nesta terça-feira, desse mês de março, e a nota em defesa dela, está aqui, ó, a nota. A defesa da deputada diz que ela não praticou qualquer ato ilícito, mas continua com a tornozeleira. Ex-presidente do INSS está aqui, ó, 4 milhões de esquema criminoso. Tá em todos os jornais. Você entendeu? Deram essa notícia. O que é tirar Toda a mídia nacional deu essa notícia. O que é tirar qualquer direito de resposta é só enviar, ou pode vir aqui e falar o que tiver dentro da pauta que foi falado. Está aberto o espaço. Perfeito. E continuando, olha aqui, requer a realização disso, senhor presidente, reitero nos termos regimentais a realização de evento na Comissão de Defesa da Mulher para assinatura do Termo de Cooperação Nacional e Empoderamento da Mulher. Se tivesse feito isso lá no início de 2017, quando chegaram as vereadoras e as prefeitas eleitas, nós teríamos criado um regramento durante esses 10 anos e um homem biológico hoje não estaria sentado lá na comissão, com todo respeito a ele. Entendeu? Aí a justificação, a Organização das Nações Unidas... Enfim, como proposta nacional à ação afirmativa, junto à campanha da ONU, o senhor Leonel Ribeiro, produção executiva e elaboração de projetos de gestão institucional e assessoria parlamentar, nos sugeriu vincular esta casa, esse é um documento da Câmara, tá, gente? A Câmara dos Deputados do Brasil, na Câmara Municipal, Legislativa Federal, para a criação do termo de Cooperação Nacional em Empoderamento da Mulher. Dessa forma, gostaríamos de compor a Comissão dos Direitos da Mulher em conjunto com outros poderes da República, assinatura do termo. E aí ela sugeriu, para tanto, sugerimos a presença de... Olha quem ela sugeriu. Por favor, agora é o momento épico de tudo isso. Primeira sugestão dessa senhora. Qual é o nome dessa senhora? Gorete Pereira, que era do PR na época, que virou deputada federal, a primeira presidente da comissão do Ceará, a primeira presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, que foi com quem eu saí andando com ela, ajudando ela para que essa comissão fosse constituída, repetindo, para que esse ano comemorativo dessa lei federal, que extingui dentro de dezembro, acabou de 2016, que tivesse uma continuidade, como tem agora. Aí a ideia era criar um termo de cooperação junto com... Só um instante importante. Não tem pressa. Não, tá ótimo. Quer ver? Eu tenho certeza do objetivo de medida alcançar, parlamentar... Tá no finalzinho. Aqui, quem ela sugeriu? Ela falou assim, para tanto, com o meu compromisso de ratificar no Brasil, em buscar a diminuição da desigualdade entre os gêneros e a valorização de meninas e mulheres, para tanto sugerimos a presença para assinar o referido termo
Você entende? Oh, Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, que foi colocada pelo Temer, que eu mostrei ali que interrompeu, interceptou, engessou tudo, Fátima Pelais, que era uma do MDB, que tinha acontecido um problema com ela também, furtivo dessa natureza, que as mulheres... A esquerda bélica, a esquerda feminista já tinha dado um chega para lá nela. A outra, Secretaria Especial de Políticas para Igualdade Racial, perdão, não era dos Direitos Humanos, Luz Lindas Valois, governadora do estado de Roraima, Sueli Campos, que na época era uma mulher, prefeitas eleitas de 2016, não fala nem as vereadoras, coisa que eu tinha pedido que entrassem as vereadoras, calma. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a indicação desta senhora, que agora está nessa situação e que fechou por 10 anos as portas do efetivo propositor deste movimento Eles por Elas dentro do Brasil. Nenhum outro país teve uma lei de empoderamento da mulher, chegou ao ápice de alcançar todas as faixas, todas as etapas do movimento Eles por Elas, que era constituir, mais uma vez repito, em seu país um reconhecimento. Aqui não teve um reconhecimento, aqui teve uma lei federal. Eu vou entrar nessa parte aí. Como hoje, dia 24, qual o movimento que a gente está assistindo? Eu vou repetir com grandeza. Hoje é o Dia Internacional pelo Direito à Verdade, sobre graves violações dos direitos humanos e pela dignidade das vítimas. Que nesse caso, eu estou falando assim, a vítima fui eu. Você entende por que tinha que ser nesse dia? Porque depois de tudo isso, essa situação nacional que veio primeiro a posse de um homem biológico, depois cai... Então, eu estou entendendo, e quero deixar claro aqui, Leonel Ribeiro é cristão. Eu preciso me identificar. Porém, espírita. Efetivamente kardecista e creio nas reencarnações. E eu creio que nós temos uma missão maior, por isso que eu passei esse tempo inteiro calado, porque não tinha interesse de me projetar. O interesse era que desse certo. Mas com essa catástrofe toda, e resumindo a sua pergunta, do documento, que é parte de todas esse documento, eu vou te pedir até que você digitalize, que é o único que existe no planeta, o outro não tem cópia disso, a não ser nos autos, como pode ver aqui nos autos da Câmara, tem que conto com o apoio dos nobres pares, ou seja, destes presidentes, dessas lideranças da época, desses partidos que continuam lá, tá aqui, o número, tem número dos processos do quê? Para aprovação deste requerimento e realização do evento no primeiro semestre de 2017, após a posse de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. Sala da comissão, 16 de dezembro de 2016. Quando eu vi que o negócio não andou, então nada, eu corri para isso, corri para poder fazer o protocolo na Casa da ONU, no Dia Internacional da Solidariedade Humana, para poder falar assim, dá para balangar, se não é o senso de responsabilidade, essa tonga da meronga desse coração? Porque é um absurdo, fala muito de direitos humanos e totalmente romanos. Democracia tá vendo como eu intercepto? Porque eu nunca quis, você sabe disso, você me conhece há anos, com pautas bárbaras. Aí eu falei assim, nesse momento aqui, a própria esquerda, outros da direita queriam que eu me lançasse a candidatura de tudo. Eu não quis. E aqui, deputada Gorete Pereira, que era do PR, que depois... Do quê? Qual partido? PR, que virou PL, entendeu? E que depois do Ceará. Então, a única coisa que eu posso falar nesse momento que é com um sentimento de muita indignidade da parte dessas pessoas, de cercear e conviverem num deboche de uma democracia relativa que só é do preceito se você fizer parte daquele gueto ou daquela quadrilha, né? Porque ainda tem esse termo, que me perdoe, mas tem. Entende? Se você não faz parte de nada disso, fica difícil. E aí eu conto como, nesse momento que a gente está fazendo esse ato aqui nesse dia, que é uma data da ONU, 24 de março, é seríssima, que é uma... Não, porque essa data não é à toa.
essa data é porque... E é a terceira semana do mês, né? Toda terceira semana do mês que é comemorado o dia histórico. 24 de março, histórico, tá aqui, ó. De 2016, terça-feira, na próxima. Aí fala do Dia Sim. Internacional pelo Direito, a Verdade sobre os graves violações dos direitos humanos. E pela dignidade das vítimas. Então, eu lhe agradeço, porque que coisa mais. Não, mas o que eu posso dizer? O que a gente está fazendo aqui é uma súmula, é o termo, de tudo isso. E assim se passaram 10 anos. Aí eu te falo. É a Gal Costa? E assim se passaram 10 anos. Que eu vou pedir como música de fundo, que eu vou ser uma coisa, sabe? Porque eu tive a honra de conhecer. E posso dizer, como pode uma pessoa divina como ela não estar entre nós e tanta gente carniça, imunda? Desculpa de falar assim, mas é por isso que eu sempre busquei não falar, porque eu vou te dizer uma coisa assim, é revoltante. E, inclusive, logo com um problema na garganta, onde que ela realmente... Aí o que eu quero te dizer, meu querido, eu tive a honra de conhecer essa pessoa, Gal Costa, que num camarim do Canecão me tirou 4 convites da bolsa e falou assim, olha, eu não sei se você vai lá, é lá no Hotel Quitandinha, é o último dia do show Tropical. Tropical, ela linda, eu tinha 17 anos, entendeu? Eu falei assim, é claro que vou, juntei com os amigos da escola, e 2 cantoras que eu conheci, uma depois virou até produtora dela durante muitos anos, enfim. E quando eu cheguei lá, deixa eu contar essa parte, que é a parte muito agradável, muito linda, muito linda. E aí nós fomos garotões, eu tinha 17 anos, mas aí nós fomos pelo caminho, eu estudava, fazia o curso de pré-vestibular, aí fomos felizes da vida, aí nos atrasamos, porque nós fomos pedindo carona na estrada. Garotos, eu sou de uma família de artistas, meu pai foi um artista maravilhoso, enfim, minha avó... cantora, é uma coisa maravilhosa. Meu pai é negro, não falei contigo assim, então tem esse recorte que eu levanto essa bandeira há muito tempo, por isso que as pessoas não entendem. Como é que essa pessoa, com essa cara de é colonizador? Não, colonizador não. Enfim, aí o que acontece? E aí quando eu cheguei lá, chegamos atrasados, que o Quitandinha, aquele teatro lindo, aí quando nós entramos, abriu a porta, deu uma luz. Quando deu a luz, o canhão foi exatamente em cima, todos esses que estão... todos vivos, espero, que eu não vejo alguns, eram 4, 2 amigas e um amigo. Aí, quando deu assim, que ela viu, ela parou e falou assim, meu amiguinho, eu pensei que você não fosse vigente. Você pensa uma honra de uma pessoa divina, e que eu cresci sendo fã, entendeu? E eu tenho uma coisa do canto, da música, de tudo. Aí eu vim andando, ela falou assim, dá um espaço para ele. Eu vim andando, aí deram um espaço, abriram assim, eu sentei bem assim, assisti o show dela desse jeito. E a minha amiga, que depois virou produtora dela, que se conheceram, viraram para frente. O que eu quero falar é que... Vamos voltar. Fala. Você fala dos anos 80... e hoje já estamos em 2026. Desde essa época, o que te trouxe ter essa garra de pegar um aqui pelo braço, pegar outro, pegou que lá no Congresso eu sei como funciona, e chegar essa lei aprovada, mas que está de leve, não está ainda aquele movimento, vamos comemorar, o Brasil inteiro comemorar o empoderamento das mulheres, ver as violações que elas levam, e blá, blá, blá. Como você vê isso? Como eu comecei num seio de família de uma mãe divina e 2 avós incríveis. Homens complicados na minha família, homens abusivos. Minha mãe teve uma separação muito complicada e veio morar aqui na região do Arraial do Cabo. É isso? Posso Pode falar, aí ela alugou uma casa aqui e viemos aqui. Nós morávamos em Ipanema. E meu pai é de lá, pioneiro lá, com meu avô montou a primeira... assim fala a história da família, uma barbearia e uma rede de instituto de beleza na Zona Sul, enfim, uma coisa enorme da época. E minha mãe foi lá e virou tradutora, morava nos Estados Unidos e ia casar com um homem chamado John Papadopoulos. E ela veio para levar o pai e a mãe para o tal do casamento.
como a vida é, né? E aí ela viu no jornal assim um anúncio: precisa de tradutoras porque eu vou abrir um salão de cabeleireiro para atender o Copacabana Palace, dito. Ela foi lá ver, passou no teste. Meu avô contratou ela, falou assim: olha, eu não quero casar com milionário. Você entendeu que eu não sou apegado? Ele já vem no DNA da minha mãe, de ser zen. Zenilda, o nome dela tem um zen assim. Então daí eu já comecei a entender essa questão do desapego, e ela foi ficando doente, eu acabei sendo criado um pedaço pela minha avó, um pedaço pela outra. Mulheres incríveis. Minha avó, mãe do meu pai, uma artista incrível, a outra uma senhora simples, mas honestíssima, uma mulher maravilhosa, e a minha mãe nem se fala, e ela viveu os últimos anos comigo aqui, até os meus 12 anos, quando ela se foi, e se foi em Arraial do Cabo, e ali está, e eu segui a minha vida para o Rio de Janeiro e voltei na coisa toda. Uma casa, que era o meu pai artista, garoto do Clube do Guri e tudo, e minha tia era compositora, parceira de Jardim Macalé e tudo mais, incrível, vendo minha tia ganhando festivais da canção, e mulheres incríveis. E aí eu fui fazer uma escola de teatro, e ali vi artistas, meninas incríveis da minha idade, e falei, não, vamos criar uma companhia teatral chamada Atormentados, e eu dei o nome, Atormentados e Atristes Produções, e montei espetáculos com mulheres, inclusive eu estou agora, é isso que eu quero dizer. Você fala um pouco da programação, do que eu estou pensando desses 10 anos, resgatar essa companhia teatral, entendeu? Que está lá, vai ser inacabado sobre isso, montar os espetáculos que eu passei a minha vida inteira escrevendo. Fui aluno de Fernando Pamplona, de tantos homens maravilhosos na escola de teatro que falavam: você tem que fazer sua política no teatro. Quero botar essas coisas para fora, quero fazer festival de música disso, e quero... ia me esquecendo uma parte fundamental, em 2000 nos 10 anos do movimento Eles por Elas, eu consegui fazer com que chegasse até a embaixada do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil a seguinte propositura: que chegasse até a presidência da República, que era Biden, entendeu? Que chegasse até a ONU, porque a ONU só funciona em setembro. Todo setembro que ele abre ali por ano disso, dia disso, semana daquilo, mês daquilo, entendeu? E aí eu sugeri, inclusive isso está tramitando, trouxe até uma cópia para ti, ó, até entrego, tá aqui, ó, que chegou na ONU, que está perfeito, eu estou deixando aqui, ela tá vendo, ó, 20 de setembro de 2024. Eu só te peço para não riscar, que essa é a única que tem. Entendeu? Não, eu não tenho outra. Entendeu? Essa é uma original. Que dia 20 de setembro demos entrada dentro da Casa da ONU do Brasil, não, na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E chegou até o Biden, que chegou até e parou com a entrada do Trump. Agora, é uma das coisas que eu também vou ver, sugerindo o quê? Porque eu fiquei tentando, nesses anos todos, desse movimento da direita lá dentro fechando e com a esquerda também fechando, eu fiquei tentando sugerir que nós criássemos uma adesão institucional ao movimento Eles por Elas no Congresso Nacional, o que foi conseguido em 2019 na Câmara Distrital, depois da lei. E que fosse... E eu fiz essa sugestão, que é isso que é uma das pautas principais desse ano, que a ONU criasse o Dia Global do movimento Eles por Elas a nível mundial, que todo dia 20 de setembro fosse sancionado essa data. E está lá parado por conta da mudança de Biden para Trump. E aí, uma das coisas que também eu estou caminhando para ver aonde parou, porque setembro ainda está ali, falta muito. Sim. Eu vou estar no meio da programação. Mais longe para acontecer. Dos 10 anos, entendeu? Então, uma das coisas que eu estou deixando claro aqui é tentar fazer com que haja uma fala de novo com a Embaixada dos Estados Unidos, e que haja uma fala direta com a ONU através de instituições que levantam as bandeiras de protetividade dos direitos humanos, e até por isso eu escolhi essa data do dia 24 da ONU. Então, você fala Eles por Elas, né? Você fala Eles por Elas. O que nós estamos assistindo, inclusive eu venho mantendo um anúncio de um quarto de página no jornal Tribuna dos Municípios, pela violência. Piorou. Os homens estão violentos.
né? Todo dia o cara dá uma surra na Mata, mulher, né? mata a namorada, mata a esposa, mata É. filho. E veio ali a Lei Maria da Penha, que foi um sucesso. Essa lei já foi várias vezes melhorando, 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 mas as pessoas, os homens estão violentos, entendeu? Não é aquela que é analfabeto, que não tem nada a ver com a história. O negócio é que os homens estão violentos. Sabe? Amanhã é comemoração, né? Elas por elas, eles por elas. E por que essa violência? O que tem que fazer para que homens parassem de bater na mulher e se sentir dono da mulher? Quem manda na mulher é ela mesma. É ela mesma que manda nela. E ela, onde ela chegar, ela tem que ser respeitada. E a gente não vê mais isso. Eu vou manter essa campanha até o final do ano, manter lá o anúncio para que as pessoas parem de bater. Não tem isso. Bate com amor, que é abraçando, dando carinho, nem só a ela e aos seus filhos. Me fale um pouco sobre isso. Complementando de forma gradual. O que aconteceu? Quando houve o aborto, utilizando muito bem o termo aqui, porque a gente está falando disso, deste movimento criado pela ONU Mulheres, que passou 4 anos entendendo isso que você acabou de falar no mundo, não é no planeta Brasil. Sim. No mundo, a ONU entendeu que tinha que haver uma escolástica genuína através do quê? De jurisprudência que levasse o homem de todos os setores a entender isso. Então, o movimento Eles por Elas, ele tinha essa disciplina. Foi bem pontual. E quando ele foi demolido, virou um genuíno palco de palanque de lacração. Que chegamos onde chegamos. Que ao invés do homem se doutrinar para proteger a mulher, ele sentou no lugar dela, na comissão. É isso, não tem como. Com todo respeito, genuinamente, é um homem biológico. Então, a ONU Mulheres criou este movimento para poder criar esta razão consensual global dos países e seus setores. E no Brasil aconteceu isso. Virou uma ideologia de gênero, um camarada que conseguiu alcançar todas as etapas do movimento, da campanha, não conseguiu passar da porteira do Brasil. Acredita, encerrando, que nunca chegou na ONU Mulheres nos Estados Unidos, até onde que eu soube em 2024, que eu pedi para ver, nunca tinha chegado lá. Ficou ali na mão da representante da ONU do Brasil, aqui, da Casa da ONU do Brasil. Interesse? Você acha que não foi pedido do governo. O próprio governo não quis. Do próprio governo. Nem do governo do Temer que entrou, nem do governo do outro que estava de esquerda que também não queria, porque achava que era a pauta deles, e que transformou no isso, que acabou fechando todas as tranqueiras da possibilidade de uma campanha divina para isso. O homem veio, e quando viu, estava sentado lá no lugar da mulher. Será que não? Fala. Então, pergunta que eu estou aqui para responder. Todos os dias eu ponho notícia no jornal Tribuna dos Municípios, e tem sempre que tem uma agressão ao cidadão ou a família, o cara ignorante acha que é dono da mulher, sempre vem a palavra, né, o brasão, direitos humanos. Eu ainda não vi ninguém que é protegido pelos direitos humanos realmente ser protegido, porque eu passei por uma fase dessa e não fui protegido de nada. Se alguém quisesse me pegar, me matar, teria matado, porque direitos humanos vinham uma vez por ano. Quando lembrava, só ficava ligando, perguntando onde eu estava, onde eu não estava, mas na verdade nada acontece. No período durante o período eleitoral, aí aparece um monte de bandeiras em defesa dos direitos humanos, do cidadão, mas não tem defesa, eu não vejo ninguém protegido pelos direitos humanos. E eu não peço nem desculpa, porque é exatamente isso que acontece. Você viveu isso? Eu vivi isso. Viu? É isso. Eu também.
Eu também pedi ajuda. Sabe o que eles fizeram? Conta tudo. O que você tem mais para contar? Inclusive mulheres de esquerda dentro do judiciário que me levaram lá só para entender absolutamente qualquer caminho mínimo que eu tinha para poder fazer assim, não passará. Aí eu te pergunto, Dilma Rousseff foi a autora, né, da lei. Uhum. Ela era do PT. Está sancionado. Sim, já 10 anos atrás. Ela foi, voltou, não perdeu, veio candidata, não conseguiu, virou presidente do BRICS. A Fátima Bezerra fez a autora, virou governadora, falando assim, o empoderamento da mulher. Em algum momento abriu alguma porta para que o cidadão, o CPF, ou o CNPJ dessa pessoa se mantivesse pagando a sua vida, já que eu não sou de governo, alguma possibilidade de acolhimento profissional para continuar. Não, porque aqui não tem lugar de fala. E aí eu viro e falo para você, não tinha que ser no dia de hoje essa entrevista? Tinha que ser. Sim. Porque sabe por quê? Porque o que eu vou fazer? E deixando claro aqui, eu vou pegar essa entrevista que a gente está fazendo e vou pulverizar ela por dentro do parlamento do Brasil, por dentro de fora do Brasil, onde que eu tenho passagens, sabe por quê? Porque precisa entender. Eu falo, sabe por que você ficou calado o tempo inteiro? Não, nem tanto calado. Eu pedi algumas ajudas dentro do judiciário que eles me perseguiram e eu tive problemas na minha vida pessoal. Por 2 vezes eu não consegui entrar dentro do parlamento. Lá na época, em 2016, dentro do próprio Senado, quando eu estava sendo indicado, que eu não fizesse de um jeito o encaminhamento da lei, porque se eu tivesse ouvido o que me falaram, não teria nem lei nenhuma, nem tinha, porque a lei, um PLS, que é um projeto um projeto de lei do Senado, ele precisa, se é de um ano comemorativo, ele, no mínimo, ele precisa sair em dezembro, senão ele caduca aqui. Não, ele caduca ali. Nada. E a própria Procuradoria da Mulher do Senado estava me indicando, por conta da pauta política ideológica que chegou onde chegou, entendeu? E aí me instruiu ao contrário. Só que eu tive a sorte de uma chefe de gabinete de um super senador, muito amiga querendo que essa pauta acontecesse. Leonel, estão te indicando para você errado. O que você tem que fazer é o seguinte, eu vou te mandar numa amiga minha lá de dentro da Câmara e ela vai mostrar para você o que tem que fazer. Que foi onde que saiu aquele requerimento de urgência. Que aí eu fiz a defesa e comecei a andar por lá. Não houve nada, porque se você não passar com isso da agora, acelerar. E o que eu fiquei? Dentro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, em cima do secretário, fazendo com que pautasse, mas não sei, porque tinha uma super senadora que estava falando assim, não vai rolar. Não queremos isso aqui. Não, né? E da esquerda, que era o pior. Aí quando eu cheguei na presidência do Senado, que uma pessoa abriu o computador e falou assim, leia isso. Estava escrito assim, não é para sancionar a coisa toda. Aí essa mesma pessoa me passou, é a primeira vez que estou falando disso na vida, e deixa eu falar. E aí essa pessoa me passou para uma pessoa que, uma mulher divina, todas tenho com o maior carinho e respeito até hoje, me amam, falar assim, se candidata logo porque quero ser só chefe de gabinete, porque ninguém fez igual a vocês. E eu posso dizer uma coisa, não quero me candidatar a nada, estou querendo dizer lá na época, 2016, tá? Passou. Aí o que acontece? Aí eu vou te apresentar uma pessoa que é da comissão, a comissão das comissões, que abaixo delas estão as outras. Aí a pessoa fala assim, ela me falou, eu estou querendo te dizer, se você não fizer isso, vai caducar tudo. Não houve mais nada. Desacredita de tudo. Aí, esta pessoa que estava me indicando errado, dentro do Senado, que foi que deu a ordem de que eu estava sendo abusivo, que eu estava sendo não sei do que, e eu fui proibido de entrar no Senado. E aí eu passei uma coisa assim, paciência, eu já estava fazendo o que tinha que fazer, era dentro da Câmara, e dentro da Câmara eu não podia proibir. E aí o que eu comecei a fazer? Dentro da Câmara, consegui fazer com que ele saísse daqui da comissão,
e que ele passasse no último dia do ano, e foi aprovado pelo presidente do Senado no dia 26 de dezembro. Gente, já nem tinha mais nada. Olha como é que foi um arranjo político dessas mulheres divinas que me salvaram e salvaram a pauta. Que, inclusive, primeira coisa que eu conseguindo fazer essa sessão solene sobre isso tudo, em algum momento que vou fazer, serão as grandes homenageadas, porque elas foram verdadeiras mulheres empoderadas que fizeram com que a lei acontecesse. Só para concluir, quando chegou no primeiro dia que abriu a Câmara, em 2016, estava eu lá para poder fazer a questão andar, junto com a funcionária que eu já sabia que estaria de plantão, que eu já tinha conversado com ela ainda em dezembro de 2016. Aí eu estou querendo dizer que não foi simples assim. Não foi porque eu era amigo nem colega, que era de partido, que eu tinha parente, que eu não tinha nada. A única coisa que fiz que eu aluguei, peguei avião, tudo por minhas custas. Eu fechei meses lá dentro de Brasília para poder fazer tudo isso, até para poder mostrar quando se quer, tudo se faz. Quando não, quando se quer. Por quê? Porque eu queria mostrar que eles, com todo aquele dinheiro, ainda estavam colocando a máquina para obstruir e que ainda continuam. Concluí. Então, voltando, porque tudo aqui, essa lei, tudo envolve direitos humanos, queira ou não queira, porque eles que se dizem defensor do cidadão que leva tiro, que apanha, e aí aparece logo um bandeira dizendo que a partir de hoje você será protegido. Na verdade, o próximo governador do estado do Rio de Janeiro precisa estar atento sobre isso, direitos humanos do estado do Rio de Janeiro, porque não existe. Quem é a secretária que ele botou lá? Os direitos humanos do Rio de Janeiro não existem, porque eu precisei por várias vezes ser atendido nessa gestão. E ninguém conseguia. Não, o Castro nunca gostou de direitos humanos. Por isso que ele botou aquela secretária lá. Mas não funciona. Você sabe quem é, né? Atendimento é tipo assim, 5, 6 pessoas para atender todo o estado do Rio de Janeiro. Como? Mas a infraestrutura está toda linda lá, né? Mas não funciona. Sim, não, tô dizendo, não funciona. Eu já fui atendido por eles e fui bem claro que não funciona. Não funciona. Então o próximo governador que será eleito, que olhe bem por essa gente, que eles trabalham, eles querem trabalhar, mas só que o governador não dá oportunidade de nada, fica mentindo. Então, está na hora de acordar. O próximo governador que entrar, bota uma equipe boa para atender aquelas pessoas que levam porrada, que levam tiro, a dona de casa que apanha do marido que bebe cachaça, que faz mal às pessoas. Então, está na hora do próximo governador, seja ele quem for, que pare de... Eu voto no Rio. Pare de não querer direitos humanos atuando no estado do Rio de Janeiro. Tá dado o recado. Direitos humanos, não romanos, na verdade. Porque direitos o que fazem humanos. É romanos, né? Eles não querem saber do indivíduo, eles querem saber do palácio. Então, Leonel, o que mais você gostaria de nessa pauta aí, o que você mais gostaria de falar? Uma convocação para todos e todas as pessoas que entenderam a data, esse momento importante, para replicar isso, para que no dia 15 de abril de 2026, que serão os exatos 10 anos, a abertura de um ano comemorativo, eu assim coloco, mas não é uma lei, não é nada, é só simbólico, que nós tenhamos muitas pautas, muitas programações e questionamentos, e no final deste ano, que a gente cria um relatório de tudo que aconteceu, como eu tive a competência de fazer um relatório de um ano da lei, entendeu? Eu apresentei as instituições que estão ali, a ONU que está ali, que agora, inclusive, o que eu preciso deixar claro aqui, que eu vou estar nessa data, inclusive, reencaminhando essas instituições, queria deixar claro aqui, todas elas vão receber, falando assim, olha, no dia 15 a gente vai estar fazendo. Hoje é dia 24, é exatamente isso. Que tal? Eu vou estar exatamente e pedindo que você, com essa sua campanha também da questão que isso entrasse dentro desse guarda-chuva, porque sim. Não é uma coisa que começou de agora, é uma coisa que, poxa, foi lindo. A própria ONU Mulheres
Leonel, quando Fala. você retorna a Brasília para continuar tocando seu barco? Agora, na próxima semana, porque tem essa ideia da programação em 15 de abril, né? Abrir isso lá. E aí eu vou ter tempo de visitar alguns gabinetes, que já estou falando com eles por telefone, obviamente, e com toda essa confusão, obviamente alguns entraram em contato comigo e falaram assim, gente, Leonel, você viu, cara, agora tá propício, porque todo mundo tá vendo que você tinha razão, ou que fizeram um cancelamento Uhum. inoportuno, criminal com você. E agora, qual é a atitude que você vai tomar? A atitude é um resgate disso, né, meu amigo? Porque pô, assim se passaram 10 anos, de novo, na voz de Gal Costa, porque não tem outra que cantasse melhor. Boa. Então, Leonel, tá aqui, ó. Deu seu recado. Posso falar aqui? Pode. Inicialmente, a ideia é agradecer o veículo, agradecer nosso amigo absolutamente resistente, porque trabalhar com jornalismo é uma coisa, não é simples, você tem décadas, e toda vez que eu venho com uma pauta, eu já tenho essa pauta há um tempão, mas nunca lhe tinha mostrado, falava de outras, sou sempre muito bem recebido. E a ideia é que some essa sua, né, a sua bandeira, essa sua campanha que você está fazendo, esse dia 15, né, de abril, que a gente vai estar abrindo um ano dos 10 anos comemorativos do movimento, eles por elas não, mas de onde saiu tudo, que é da lei. 2016, o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte, só que por uma outra ótica, entende? Porque foi uma lei que foi sancionada pela Dilma Rousseff, que teve toda a história, mas que ela deixou plantada, e essa é a parte mais importante, dentro da Câmara dos Deputados do Brasil, a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Porque, como era um ano comemorativo, que foi a pauta da nossa fala aqui, alguma coisa tinha que ter continuidade. E que isso seja revisto, revisionado, e que aproveite as deputadas todas, que são deputadas que são da Frente Liberal, do Partido Liberal, de direita, e as da esquerda, não, mas da direita, que tanto fecharam as portas, que agora estão lá na primeira fileira, falando que tudo é um absurdo. Será que se não tivesse dado abertura para um homem que estava fazendo efetivamente tudo isso e que batia na porta de cada um dos gabinetes que tive com as portas fechadas, viu onde que as senhoras chegaram no momento? E agora? Agora é rever e estabelecer o quê? Eu, sem ter gabinete, sem ter nada, consegui estabelecer a instalação de uma comissão para isso. Vamos dividir isso, pedir, como vocês estão pedindo já, o afastamento né, da atual presidência, mas que seja criado uma comissão para isso, pertinente, uma comissão dos direitos do LGBT, porque dentro da Comissão das Mulheres, te juro, porque o meu trabalho que todo eu me coloquei à disposição é para que fosse de uma mulher biológica. Tá aí. Eu sou o Samon e lá vamos nós. Aqui a pauta é aberta para todos que queiram falar. Aqui é igual a tribuna. Sentou e lasca a lenha. Vamos falar. Obrigado, Leonel Ribeiro. Muito grato, eu que agradeço. Imagina. E vamos nós, está sempre aberta. Vai sair também no jornal Tribuna dos Municípios. Só agradeço imensamente você, toda a equipe, e que me receberam aqui com carinho imenso. Eu sou o Samon, lá vamos nós. Bravo.